Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Eulália Rebeca, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE. Estamos aqui na nossa segunda aula do curso Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, baseado no livro de Edgar Morin. Então, hoje iremos discutir o segundo saber trazido no livro, que é justamente retratado no capítulo 2 e se chama Os Princípios do Conhecimento Pertinente. Bom, então, o que seria essa pertinência no conhecimento? Edgar Morin inicia esse capítulo falando um pouco sobre essa característica do conhecimento. A pertinência no conhecimento seria algo relacionado ao que é pertinente, ao que é pertencente. Então, conhecimento pertinente seria, em outras palavras, algo pertencente a nós, algo próprio. Então, algo que tivesse uma certa permanência, que estivesse conosco. Então, que não tivesse esse perfil, essa característica passageira. E ele menciona, após trazer brevemente essa questão da pertinência no conhecimento, algo relacionado ao contexto. Edgar Morin fala que o mundo é justamente o contexto atual em que acontecem as relações sociais, políticas, econômicas. Então, é de fato o ambiente em que ocorrem diversas situações envolvendo os seres humanos. Então, para Edgar, o contexto atual do conhecimento, ou seja, o ambiente para se entender, aprofundar o conhecimento é o próprio mundo, justamente porque nele que acontecem diversas situações, interações, relações, problemas. E aí ele interroga, e eu trouxe aqui o questionamento que ele faz a respeito destas informações, deste conhecimento. Ele destina essa pergunta aos cidadãos do novo milênio, e aí a gente retoma a ideia fundadora do livro, que foi justamente falar sobre a educação do próximo milênio, a educação do futuro. E aí ele destina, então, a questão para os cidadãos desse novo milênio, desse futuro, e pergunta: como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las. Então, vemos aqui que ele fala sobre o acesso às informações, que seriam aqueles dados lá mais elegíveis, que passaram por critérios de inclusão, dados que passaram por seleção, como vimos na aula 1, aquela visão de Nilson Machado sobre informações e dados. E também lembramos aí a ideia do conhecimento como sendo aquele conjunto de informações articuladas, organizadas, analisadas. Então, em outras palavras, Edgar Morin interroga como ter acesso às informações e como transformá-las em conhecimento. É um problema universal e é justamente sobre isso e nisso que a educação deve trabalhar. Ele traz também a ideia do todo e das partes, né? Como o contexto sendo o todo, o conjunto maior, que envolve outras partes, outras dimensões. Por essa razão, ele caracteriza o todo como sendo multidimensional e complexo, ou seja, composto por diversas dimensões, e essa característica de ter diversas dimensões constitui um complexo. Ele fala sobre a educação do futuro, onde, em outras palavras, ele afirma da relação dos saberes com os problemas, expondo a necessidade dos saberes, da busca por conhecimento, estar envolvido com as problemáticas atuais, as problemáticas do mundo. Então, os problemas que envolvem nossa sociedade precisam receber a atenção
nosso conhecimento, nós precisamos estudá-las, justamente porque, como falamos anteriormente, estamos inseridos nesse contexto. Então, precisamos dar atenção a ele. E ele fala justamente que essa invisibilidade do contexto, do global, do multidimensional, do complexo, é algo que vai atrapalhar a busca pelo conhecimento e, consequentemente, a educação. Então, um dos problemas da educação atual, na época que ele escreveu, no século XX, e perpetua, inclusive, até o século XXI que estamos, é justamente essa incapacidade de ampliar o olhar, de aumentar a criticidade do olhar através do ver o complexo, ver o contexto, ver o todo. Então, é necessário desconstruir essa ideia de desconsiderar o todo. Então, é preciso enxergar de uma forma mais ampla as situações, as áreas, as coisas, para que possamos, de fato, ter um conhecimento crítico. E aí, com relação a todos esses pontos importantes para a educação do futuro, o Edgar Morin fala sobre o contexto. Ele traz um subtítulo especificando o que seria o contexto, sua relação com o conhecimento. E aí, inicialmente, eu trouxe aqui o significado do dicionário para a palavra contexto, que é justamente o conjunto de palavras, frases ou texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto, e que contribui para o seu significado. Em outras palavras, o contexto seria o encadeamento do discurso. Então, vemos que o contexto é algo que está fora do texto, mas que, associado ao texto, contribui para um significado. Então, seria o externo e vai nos auxiliar a termos uma visão do interno. E ele expõe, então, a relação do conhecimento com o contexto. O conhecimento está envolvido com o contexto. Precisamos olhar para o contexto para que possamos ter um conhecimento correto. Ele traz, por exemplo, a questão do amor. O significado de amor é muito diferente nas religiões e na vida das pessoas profanas que não acreditam em uma religião, as pessoas céticas. Então, o amor, no lado espiritual, no lado religioso, tem essa relação também com divindades, com seres sobrenaturais, enquanto que o amor profano é mais ligado àquele sentimento nutrido entre pessoas, entre famílias, entre amigos. Então, dependendo do contexto, o conhecimento pode variar e pode apresentar diversos significados. Essa capacidade de poder contextualizar, ou seja, entender o meio que aquilo está inserido, nos auxilia a termos um conhecimento e nos auxilia na evolução cognitiva, conforme é citado por Edgar Morin, através dessa ideia de Claude Bastien, que fala justamente dessa evolução das cognições advindas juntamente ao processo de contextualizar. Então, é necessário para um conhecimento do futuro trazer essa ideia de ver o contexto, de contextualizar, de analisar o externo. Além do contexto, o Edgar Morin vai trazer a ideia do global. O global, segundo ele, é o conjunto das diversas partes. Então, é justamente um conjunto maior que abrange conjuntos menores, que seriam as partes. Esse conjunto de partes é chamado de global. Qual seria a relação do global com a educação? Para Edgar Morin, ele menciona Marcel Mauss na ideia de que a educação precisa recompor o global, precisa recompor o todo que forma os globais existentes. Então, é necessário analisar as partes para que sejam reformuladas e que uma composição do global seja inovada. Então, por exemplo, a matemática pode ser considerada um globo e as partes seriam, então, as sub-áreas. Então, ensinar matemática poderíamos dividir nesse ensino tradicional em ensinar raciocínio lógico, geometria e álgebra. Numa educação do futuro, esse globo precisaria ser recomposto de uma forma adaptada
ao modelo de ensino, aos alunos, enfim, mas de forma que o globo, de fato, seja recomposto, seja reconstruído em partes mais detalhadas, ou talvez unindo conteúdos entre as diferentes áreas da matemática. E aí, essa ideia de recompor o conjunto maior é algo importante e tarefa da educação. Ele confirma a sua ideia trazendo o princípio de Pascal. Então, ele cita que todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou ajudantes, mediatas e imediatas, tudo isso é importante, sendo impossível conhecer as partes sem conhecer o todo. Então, não seria, por exemplo, não seríamos capazes de conhecer as partes da matemática, o raciocínio lógico, a álgebra, a geometria, se não conhecermos a matemática como um todo, assim como não conheceríamos a matemática como um todo se não conhecermos as partes, as diferentes partes que são envolvidas pela matemática. E isso para todas as outras áreas e para todas as outras situações. É importante entender as partes e o todo, no qual o todo com as partes existem uma relação de dependência. Só conheço um conhecendo o outro. E aí, a respeito, então, do multidimensional como sendo também algo importante para se ter um conhecimento mais crítico. Ele cita a ideia do multidimensional. Aí eu trouxe um significado aqui do dicionário, que afirma justamente o multidimensional como sendo aquilo que trata ou abrange múltiplos aspectos. Multi significa várias, dimensional, dimensões. Então, várias dimensões, vários aspectos. Qual seria a relação do contexto com as dimensões, então? O contexto seria o conjunto dessas dimensões. As várias dimensões constituem diversas partes que juntas vão formar um contexto. Então, o conhecimento pertinente depende dessa relação do contexto com as dimensões. O conhecimento permanente, o conhecimento crítico, depende dessa associação da dimensão com o contexto. Então, veja que eu trouxe uma ilustração de um contexto que seria o homem e as suas diversas dimensões. Estudar o homem seria estudar ele como um contexto, como um conjunto de aspectos. Quais seriam esses aspectos? O aspecto biológico, psíquico, social, afetivo, racional. Então, para Edgar Morin, é importante analisar o contexto, as diversas dimensões. Da mesma forma que vemos também a sociedade, precisamos analisá-la como um contexto, sendo então um conjunto da dimensão histórica, econômica, sociológica, religiosa, política. Então, precisamos ter um olhar contextual. E é importante para o conhecimento pertinente. Então, chegamos no complexo, vemos que complexo seria a construção, uma composição de numerosos elementos interligados que funcionam como um todo. Este significado do dicionário. Então, vemos a ideia de que seria um conjunto de partes que trabalham com um objetivo comum. Aí eu trouxe o exemplo do complexo de Golgi, que é uma organela das células animais. Nós vemos aí, de acordo com a imagem, que o complexo é formado por partes menores, essas partes globulares, por uma parte mais prolongada e delgada. Então, de fato, vemos que no complexo Golgi existe um conjunto de estruturas com formas diferentes. Essas estruturas, numerosas e diferentes, constituem algo comum. É o complexo de Golgi e trabalham juntas para uma única função. Então, o complexo seria uma construção, seria uma composição, um conjunto de diversas partes, que ao analisarmos entendemos todas elas como sendo algo ligado entre si, coisas ligadas. E aí existe a questão da complexidade, que é o que
está por trás do complexo. O complexo vem com essa complexidade, que é justamente a união entre a unidade e a multiplicidade. Perceba que no complexo nós vemos as unidades e nós vemos o todo, que seria o múltiplo. Então, analisar a complexidade é analisar o complexo, dando atenção às unidades e à multiplicidade. Então, chegamos na questão da inteligência geral. O Edgar Morin fala que é necessário que a educação promova a inteligência geral. O que seria inteligência geral? Seria o desenvolvimento de aptidões gerais. Ele fala que a educação precisa estimular essa inteligência apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro de uma percepção global. Então, é importante que a educação futura crie um modelo de auxiliar, estimular a inteligência geral a olhar o complexo, o contexto, de modo multidimensional dentro de um globo. Então, é importante ter esse olhar ampliado. E aí ele traz justamente a relação da mobilização dos conhecimentos de conjunto e a ativação da inteligência geral. Então, é importante que a inteligência seja ativada de forma que haja uma mobilização dos conhecimentos, ou seja, daquelas informações que nós armazenamos, que gerou ali o nosso conhecimento, que ele seja mobilizado, que ele seja aplicado em um projeto, em um plano, em um estudo, então que ele seja de fato posto em prática. Daí eu trouxe uma observação para que pudéssemos apenas relembrar o que falamos na aula 1, que é justamente a inteligência, e discutimos a questão de Nilson Machado, quando fala que a inteligência é o modo de utilizar o conhecimento. Então, ativar esse modo de usar o conhecimento para que, de fato, o conhecimento seja aplicado. Edgar traz a questão da antinomia. E o que seria a antinomia? Seria a contradição entre quaisquer doutrinas, percepções ou princípios. Então, essas relações contraditórias, controversas entre uma coisa e outra. Por exemplo, a especialização muitas vezes fragmenta os contextos, as globalidades e as complexidades. Então, ele faz uma crítica às antinomias ao se referir que as especializações acabam nos levando a escolhermos partes em detrimento do todo. E ao escolhermos as partes, damos ênfase a uma e também esquecemos da outra. Então, entender, por exemplo, o homem como sendo um ser biológico ou social. Quando eu escolho uma dessas partes, eu passo a ignorar a outra. Então, se eu acredito que o homem seja apenas um ser biológico, eu esqueço da parte social que o homem carrega em si. Então, a antinomia seria essa contradição entre doutrinas, ideias, percepções e princípios que trazem geralmente uma especialização por trás dela, ou seja, a escolha de alguma das partes, que leva à ignorância às partes que não estão recebendo tanta atenção. Então, eu me especializo em algo, esqueço do outro. Isso aí é algo considerado prejudicial ao conhecimento, porque justamente teríamos um olhar muito específico e a nossa capacidade de ampliar, de ver além, de ver a globalidade, a complexidade e o contexto é perdida. Então, Edgar Morin fala sobre as antinomias, trazendo essa reflexão crítica sobre isso. Aí eu trouxe novamente o paradigma cartesiano, como vimos na aula 1, justamente para ilustrar e demonstrar que a antinomia carrega consigo uma especialização e justamente seria essa relação oposta, então, entender as coisas como sendo sujeito ou objeto, alma ou corpo, espírito ou matéria, qualidade ou quantidade, finalidade ou causalidade, sentimento ou razão, liberdade ou determinismo, existência ou essência.
A antinomia é justamente esse conjunto das percepções contrárias, que junto dela vem uma especialização. Quando eu especializo e passo a querer ver algo apenas pelo lado do sujeito, eu esqueço do objeto. Quando eu objetivo ver a parte determinista, eu esqueço da liberdade. Então, a antinomia traz prejuízos ao conhecimento crítico. E ele menciona também a questão dos problemas essenciais à disjunção e especialização fechada. Então, ele menciona dois problemas nesse tópico importantes a serem considerados porque são capazes de atrapalhar o conhecimento. Nessa questão ainda da especialização, nós acabamos que perdemos a percepção global, a percepção do todo. E isso se dá devido à disjunção. Quando eu separo as partes, escolho uma delas, me especializo nelas e aí perco a minha visão da outra parte e, consequentemente, do todo, que seria o conjunto de todas as partes. E aí ele traz a ideia de que o fragmento da sistematicidade e da multidimensionalidade a partir da disjunção. Então, ocorre esse fragmento do múltiplo, do sistema, do universal, quando eu escolho separar o conjunto em partes e quando eu vou mais além, além de separar, eu escolho uma parte. Então, eu acabo causando um detrimento nas outras. Isso é importante a ser considerado e a ser combatido pela educação do futuro. Outro problema essencial é a redução, que vem junto com a disjunção também. E aí ele cita a questão do conhecimento do todo e o conhecimento das partes. Geralmente, quando separamos as partes, separamos o todo entre partes, escolhemos algo, acabamos que reduzindo o pensamento. Nos focamos o nosso intelecto em uma parte e as outras passam a ser desconsideradas. Então, juntamente com a disjunção, que é a separação, vem a redução, vem a minimização do meu pensamento, da minha capacidade crítica acerca daquilo. E aí ele cita a questão da redução nas ciências. Cada vez mais as ciências se especializam e há essa redução, visto que as sub-áreas, diversas sub-áreas nas ciências, cada vez mais voltadas a um estudo específico, a uma linha de pensamento específica, e as outras coisas passam a ser desconsideradas. E aí é importante ressaltar a questão da transdisciplinaridade e haver, mesmo nessas especializações, conexões com outras áreas. Isso é muito importante. Então, ele traz a ideia de que a lógica determinista e mecanicista pode levar à cegueira do conhecimento. E é justamente essa questão da redução, da disjunção. Essa ideia determinista, técnica, pode levar à cegueira do conhecimento devido à nossa invisibilidade de enxergar o todo. E então é sobre isso que Edgar Morin fala, que a inteligência cega torna-se inconsciente e irresponsável. Em outras palavras, a inteligência, quando cega, quando não consegue ver isso, torna-se incapaz de exercer as suas funções, que era trazer consciência, trazer pensamento crítico, responsabilidade. Aí ele traz também um outro problema, que é a falsa racionalidade. E ele traz a ideia das inteligências artificiais, inclusive cita uma obra de Dan Simmons, que fala sobre as tecnologias. É uma tetralogia, são 4 obras que vão fazer referência a essas inteligências artificiais. E aí ele traz a ideia abordada na obra e traz ao contexto atual, em que ele menciona que nós, seres humanos, estamos investindo nessas artificialidades da inteligência. Então, por exemplo, pretendemos ampliar a tecnologia, as indústrias, e aí vamos por meio de inteligência artificial, porque desmatamos
queimamos as florestas para termos espaço físico de construir nossas indústrias, mas aí isso traz um benefício e, ao mesmo tempo, um malefício. Por quê? Vamos estar danificando o meio ambiente e, consequentemente, aquilo vai impactar a nossa vida também, já que estamos na natureza. Então, essa inteligência artificial vai muito por essa questão de achar meios para conseguir coisas, sendo que esses meios que foram escolhidos também trazem algumas repercussões ruins, algumas consequências. Ele cita outro exemplo também relacionado, por exemplo, à questão do curso dos rios. Então, modificar cursos do Rio Nilo, do Rio Amazonas, para auxiliar na agricultura. E aí, como consequência, eu tenho um impacto, por exemplo, no clima. Então, essas características aí envolvidas nessa artificialidade da inteligência. Então, ele traz que a falsa racionalidade é uma racionalidade abstrata e unidimensional. É quando eu passo a enxergar apenas uma dimensão dentro de um contexto, desconsiderando todos os outros aspectos que estão relacionados ao meu contexto. E esse, então, traz um paradoxo do século XX, que é conhecimento versus cegueira. É justamente buscar o conhecimento, lutar contra a cegueira, mas que muitas vezes estamos indo dentro da cegueira achando que estamos no conhecimento. Então é importante entender cada um deles, o conhecimento e a cegueira, para que possamos saber diferenciá-los e não confundi-los. Aí aqui eu trouxe as referências, recapitulando o que falamos dos erros, falamos dos problemas essenciais, falamos sobre a disjunção, a redução, a falsa racionalidade, falamos na aula anterior sobre educação, sobre conhecimento. Nesta aula, enfatizamos especificamente conhecimento pertinente. Então, até o momento, vimos esses dois saberes ligados aí a essa questão de percepção crítica, de conhecimento, de ver, de fato, o externo e associar com o interno. Então, frente a isso e aos obstáculos que existem para impedir esses saberes, então, para impedir o conhecimento e para impedir o conhecimento pertinente, a educação precisa criar estratégias de combate. Aqui estão as referências. A primeira referência é o material que fala um pouco sobre a evolução cognitiva e contextualização, que o Edgar Morin menciona. A segunda referência é o dicionário, que eu utilizei para alguns significados. A terceira referência é o material de Nilson Machado, que fala acerca do conhecimento. A outra referência é Marcel Mauss, fala sobre sociologia e antropologia. O Edgar Morin faz uma breve menção sobre esse autor, então eu trouxe o material dele. A próxima referência é de fato, o livro, especificamente, nosso livro que estamos trabalhando aqui, do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E a última referência é um livro do Dan Simons, que é mencionado também no livro, neste capítulo 2, do livro do Edgar Morin. Então, foi isso a nossa aula de hoje. Eu agradeço a quem ficou até o final e até a próxima.